Nesta aula, vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce os gráficos das seguintes funções. Número 15, y igual a x, raiz quadrada de 3 menos x. A função que aparece agora envolve uma raiz quadrada. Como não existe raiz real de número negativo, esta função só está definida para valores de x para os quais a expressão dentro do radical seja maior ou igual a zero. Portanto, esta função está definida para valores de x tais que 3 menos x é maior ou igual a zero. Passando o 3 para o outro lado, menos x maior ou igual a menos 3. Se a gente multiplicar por menos 1, troca o sinal de tudo e inverte a desigualdade. Então, fica x menor ou igual a 3. Então, para os valores de x maiores do que 3, a função não está definida e o seu domínio é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Como x igual a 3 é o limite direito do domínio, vamos calcular o valor da função para este valor de x. O f de 3 vai ser 3 raiz quadrada de 3 menos 3. 3 menos 3 é 0 e a raiz quadrada é 0. Então, fica 3 vezes 0, que é igual a 0. A função passa pelo ponto x igual a 3, y igual a 0. Agora, vamos seguir a nossa lista informal para o esboço de gráficos de funções. Vamos determinar, primeiro, o comportamento da função perto dos pontos onde ela não está definida. Como a função não possui pontos de descontinuidade para x menor ou igual a 3, está definida para todos os valores de x e não precisamos executar esse item da lista. Número 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo y. Se fizermos x igual a 0, o f de 0 vai ser 0 vezes raiz quadrada de 3 menos 0. Que dá 0. Então, a função passa pela origem dos eixos de coordenadas. Número 3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. Neste caso, como a função não está definida para x maior do que 3, só precisamos calcular o limite da função quando x tende a menos infinito. Então, vai ser o limite, quando x tende a menos infinito, de x raiz quadrada de 3 menos x. Quando x for um número muito grande e negativo, do lado de fora do radical, teremos um número muito grande e negativo multiplicando este radical. Dentro do radical, como existe um sinal negativo antes de x, teremos um número muito grande e positivo, A raiz quadrada deste número também será positiva. Então, haverá um produto de um número muito grande negativo por um número positivo. O resultado é um número muito grande e negativo. Então, esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Número 4. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as raízes da função. As raízes da função são as soluções da equação x, raiz quadrada de 3 menos x igual a 0. Essa expressão será verdadeira, a da esquerda será 0, quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando x for igual a 0, que é a primeira raiz, ou quando raiz quadrada de 3 menos x igual a 0. Se a gente elevar ambos ao quadrado, aí vai ficar 3 menos x igual a 0. Então, a solução é x igual a 3. Quando x for igual a 3, dá 0. Então, a função toca o eixo horizontal em x igual a 0 e x igual a 3. Estes pontos já foram determinados antes. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. Antes de calcular a derivada, vamos reescrever a função para uma forma mais conveniente. Então, a função é y igual a x, a raiz quadrada de 3 menos x.
que eu vou escrever o radical na forma de expoente. Que fica x, né? A raiz quadrada é a mesma coisa de elevar a meio, vezes 3 menos x elevado a meio. Temos agora um produto de funções e vamos derivá-la utilizando a regra do produto, né? Se u é um u de x e o v é um v de x, a derivada de u vezes v vai ser vu' mais u v'. Neste caso, o u é igual a x e o v é igual a 3 menos x elevado a meio. Derivando o l'é igual a 1. Né? Derivada de x é 1. E o v' vai ser. A derivada disso aí a gente vai usar a regra da cadeia. Né? Eu vou derivar como se fosse uma variável a função dentro dos parênteses. E depois multiplicar pela derivada dela. Então fica meio, né? O expoente vira um fator. Aí eu vou subtrair 1 do expoente, fica 3 menos x. Meio menos 1 dá menos meio. E a derivada de 3 menos x é menos 1. Fazendo as multiplicações aí, ó. E vamos inverter o expoente menos meio. Eu posso passar para baixo, né? Se eu tirar o sinal do expoente, eu posso passar essa expressão para o denominador. Então, embaixo vai ficar 2, 3 menos x elevado a meio e menos 1 em cima, né? Agora, voltando para a forma de radical, eu posso escrever essa expressão como menos 1 sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x. Utilizando esses resultados, podemos calcular a derivada da função. F' de x vai ser o v, que é 3 menos x elevado a meio, vezes 1, que é o l', né? Menos o x, que é o u, vezes a derivada v', que é menos 1 sobre 2 sobre raiz quadrada de 3 menos x. Vou escrever o primeiro termo aí na forma de radical, então fica raiz quadrada de 3 menos x sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x. Perceba que na expressão para a derivada aparece novamente o mesmo radical que aparece na função original. Então o domínio da derivada é o mesmo, porém o mesmo radical também aparece no denominador. Então o valor de x para o qual o radical se anula não pode pertencer ao domínio. Então o domínio da derivada vai ser o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3. O 3 não pode, senão vai anular. Na função tem o igual a 3. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é nula. Então vamos determiná-lo. Raiz quadrada de 3 menos x sobre 2, raiz quadrada de 3 menos x vai ser 0. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum e dar 2, raiz quadrada de 3 menos x, se eu dividir por 1 do primeiro termo, dá 2 raiz quadrada de 3 menos x, que ao multiplicar pela parte de cima, em cima fica 2, e o raiz quadrada de 3 menos x elevado ao quadrado. No segundo termo não vai mudar nada, porque o denominador é o mesmo, então fica menos x. Isso tem que ser igual a 0. A raiz quadrada de 3 menos x elevado ao quadrado vai ser igual ao que está dentro do radical, né? O quadrado de uma raiz quadrada. Então fica 2 vezes 3 menos x sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x. Fazendo a multiplicação aí, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos x dá menos 2x menos x sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x. O menos 2x com menos x dá menos 3x, então fica 6 menos 3x sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x igual a 0. Podemos pôr o 3 em evidência em cima, fica 3 vezes 2 menos x sobre 2 raiz quadrada de 3 menos x igual a 0. Como o denominador nunca se anula, já que não existem pontos de descontinuidade no domínio da função, essa expressão será nula quando o numerador se anular. Então, 3 vezes 2 menos x vai ser igual a 0. Podemos dividir por 3. 2 menos x igual a 0. Então, a solução é x igual a 2. Né? O ponto crítico é x igual a 2. O valor crítico, ou seja, o valor da função no ponto crítico, é o f de 2 igual a 2, raiz quadrada de 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, então fica 2 raiz quadrada de 1, que é igual a 2.
Então, no ponto x igual a 2 e y igual a 2, a reta tangente à curva é horizontal. Vamos agora estudar os sinais da derivada nos intervalos definidos pelo ponto crítico e os limites do domínio. Para o intervalo x menor do que 2, vamos determinar o valor da derivada em x igual a 0. Então, f' de 0 vai ser 3 vezes 2 menos 0 sobre 2 raiz quadrada de 3 menos 0. 2 menos 0 dá 2 vezes 3, dá 6 em cima. E 3 menos 0 é 3, então embaixo fica 2 raiz de 3. Podemos cancelar o 6 com 2, então fica 3 sobre raiz de 3. Como a derivada é positiva no intervalo, a função é crescente. Para o intervalo 2 menor que x menor que 3, vamos determinar o valor da derivada em x igual a 5 meios. Está no meio do caminho aí. Então, f' de 5 meios vai ser 3 vezes 2 menos 5 meios sobre 2 raiz quadrada de 3 menos 5 meios. Tirando o mínimo comum aí, em cima, dá 2. 2 por 1 dá 2 vezes 2 dá 4, menos 5, O segundo não muda nada. Embaixo também dá 2 o mínimo comum. 2 por 1 dá 2 vezes 3 dá 6, menos 5, igual a parte de cima. Então, a gente vai ter 3, 4 menos 5 dá menos 1, então fica vezes menos meio, sobre 2 raiz quadrada, 6 menos 5 dá 1, raiz quadrada de meio. Se a gente multiplicar em cima, aí vai ficar menos 3 meios sobre 2 raiz quadrada de meio. Perceba que o numerador é negativo e o denominador é positivo. Isso significa que o resultado dessa divisão vai ser negativo. Como a derivada é negativa no intervalo, a função é decrescente. Podemos agora traçar o gráfico. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito e cresce já que a derivada é positiva no intervalo. Passa pela origem e chega ao ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa no intervalo, e toca o eixo horizontal no ponto 3. Para x maior do que 3, a função não está definida. O gráfico da função terá o aspecto mostrado. Na próxima aula, vamos corrigir o último exercício dessa lista.